Quantos estão sentindo a presença do Senhor aí? Glória a Deus. Glória a Deus por mais essa noite que o Senhor nos aprove a estar aqui na casa do Senhor. E hoje de manhã, quem esteve aqui no culto hoje de manhã, deu sinal com a sua mão. Nós fomos muito edificados através da palavra do Richard. E esse mês, o tema é o mês da colheita. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a colheita, a preparação da terra para a colheita. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, fez uma semana, nós estivemos ali viajando para o Rio de Janeiro. E a gente saiu daqui de Poços de Caldas, era 6 horas da manhã. E a gente foi passamos algumas horas ali dentro do carro. E conforme a gente ia passando, eu ia vendo algumas casas, eu ia vendo alguns terrenos, eu ia vendo algumas plantações, alguns hectares pela estrada. E eu olhava de longe e eu via aquelas plantações, aquele tanto, de hectares ali muito grande, os solos ali sendo preparados por onde a gente passava. Às vezes eu olhava, tinha uma pessoa lá arregando, tinha uma pessoa preparando a terra, e isso foi de cidade em cidade. E havia ali em algumas regiões, muitas pessoas. E eu fiquei olhando aquelas pessoas trabalhando ali naquela preparação da terra, Porque tudo que se vai plantar precisa primeiro preparar. Assim é a nossa vida, Nas mãos do Senhor. E eu não sei se você já teve essa experiência, de ver aquelas máquinas enormes, que vão passando, em cima da terra. Ela chama, que os agricultores usam, chama colheitadeira. E essa máquina ali, ela vai passando por cima daquela terra ali, e rapidamente ela vai separando a terra. Ela vai preparando ali para ela ser colhida, Conforme ela vai passando, aquela máquina é muito grande, e ela vai passando na terra, e ela vai separando ali a semente e aquilo que é palha. E enquanto aquela máquina ali vai avançando por cima daquela terra, as sementes ali são recolhidas dentro daquela máquina que tem um grande tanque. E ali são armazenadas, essas sementes dentro daquele tanque. E isso me chamou a atenção de como é rápido, aquele processo ali. Já vai passando a máquina, já vai separando entre a palha e o que é semente, vai se armazenando dentro do tanque. E eu falei assim, meu Deus, a gente passa, por tantas coisas na nossa vida, e diante daquilo que a gente vai vivendo, nada é muito rápido, e lá é muito rápido. Passou, já separou o que foi para o tanque, o que não foi. E eu fiquei olhando ali e falei assim, meu Deus, como é rápido, Como foi rápido aquela situação ali onde estava sendo preparada aquela semente para ser colhida. E isso me chamou muito a atenção, sabe, queridos? Esse acelerador dessa colheita ali, durante aqueles momentos que eu estava na estrada, indo ali. E às vezes nós chegamos na igreja também, e a gente fica pensando, Senhor, como os meus processos têm sido devagar para passar. Aquele problema, aquela situação que você está enfrentando, muitas vezes você olha e fala, meu Deus, está demorando muito para passar. Mas nessa noite eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai acelerar, e você vai colher a sua semente em nome de Jesus. O que estava demorando para acontecer, vai acontecer em nome de Jesus. Amém, igreja? Você vai colher ainda esse ano em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E essa preparação dessa colheita, primeiro, para acontecer, você precisa passar por algumas fases.
Primeiro lá se prepara o solo, e depois tem que aplanar a terra, e depois tem que vir as chuvas, porque sem a água as plantas não nascem, porque nós precisamos da chuva. E se você semear no solo seco, querido, pode prejudicar todinha a sua germinação. Tudo que a gente faz, se você semear no solo seco, pode prejudicar a sua germinação. Então, tudo há um tempo certo de colher. Nós não vamos colher nada antes e nem depois, mas no tempo certo. Porque quando nós queremos acelerar o processo com as nossas mãos, daquilo que Deus está fazendo e construindo em nós, nós prejudicamos a germinação. Então, você precisa ali molhar a terra, adubar a terra, e então depois ir lá e colocar as suas sementes para plantar. E depois de um tempo que as sementes são plantadas, o trabalhador, o agricultor, ele precisa fazer algo, que é proteger aquelas sementes de pragas. Que muitas vezes lá em casa, né, o Edinho tem um orquidário. E eu fico vendo o cuidado que ele tem com aquelas orquídeas dele lá. Ele levanta cedo, ele vai lá, se precisa de água, ele vai lá e pega a mangueira e joga água nelas. Aí ele me chama às vezes e fala assim, ó, tá vendo aquela lá, ó, o bicho já pegou ela, vou ter que salvar ela. Aí ele vai lá, prepara todo, né, um preparo lá, nos negócios que ele coloca lá, que ele comprou, e vai lá e começa a esborrifar para matar aquela praga. E assim é o agricultor. Ele precisa proteger o campo dele, para que as pragas não alcancem as plantações dele e ele venha perder tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que ele demorou tempos, né, para fazer. E quando a chuva ou a irrigação vier, depois de toda essa movimentação, os agricultores conseguem desfrutar de uma boa colheita. Porque tudo na nossa vida precisa ser de processos. Primeiro eu vou lá, preparo o solo, depois eu vou lá, aplano, depois eu vou lá, eu agoo, depois eu vou lá e lanço as minhas sementes. E depois eu vou lá e colho elas. Porque é todo um processo. E assim é também na nossa vida. Nós vivemos dia a dia processos que vamos vencendo a cada dia um processo. E eu observei ali pelo caminho que algumas plantações que eu olhava, né, eu passei e tinha alguns que tinham um trabalho de irrigação, algumas que têm aquelas, eu não sei o nome, mas eu via tipo uma torneirinha aberta e ela ficava girando e jogando água em toda a plantação. E eu olhava e vinha que tinha outras que não tinham isso. E quando não tem, né, esse processo de irrigação, os agricultores que não têm, às vezes, condições, né, de fazer lá todo o projeto, para que essa água fica lá, jorrando água nelas. Quando eles não têm essas condições, aí eles dependem da chuva. Só a chuva para poder regar aquelas terras. E eu fiquei pensando, né, mas e aí quando a chuva não vem? Nós passamos aí 2 ou 3 meses atrás que não chovia por nada. Nós ficamos aqui morrendo de calor e não tinha água. Não sei na casa de vocês, mas na minha faltou água. Não tinha água. E você imagina os agricultores que dependem da chuva, que dependem da água para poder colher a sua semente, colher o seu fruto, né? E eles acabam, né, por um momento, se não haver essa chuva, eles acabam que perdem aquilo que se foi plantado, né? E pensa bem comigo, eu não sou uma agricultora, né? Mas pensa bem isso, de você gerar ali um trabalho, gasta ali o seu tempo para poder fazer ali o seu campo, o seu trabalho, germinar a terra, e do nada, por um descuido, Deus não mandou chuva,
e você perde tudo aquilo que você plantou. A sua semente se vai. Eu acredito que isso deve gerar uma aflição, porque afinal de contas, gastou-se tempo dedicando, e isso tudo pode se perder se a chuva não vier. E se a gente também não regar as sementes do nosso coração, nós podemos perder também. Porque o solo do nosso coração é uma terra fértil. E como nós temos regado o nosso coração, como nós temos regado o nosso solo. Por isso, todos os dias precisamos regar as nossas sementes. Cuidar das nossas sementes dia a dia. Será que nós estamos regando e cuidando das nossas sementes? Será que algo tem distraído para que nós esquecemos? A pastora Ju fez um culto aqui de mulheres, eu não estava aqui, mas eu sei que foi dado, eu acho que foi não sei se foi uma plantinha ou se foi um cacto, e depois tinha que postar lá, né? Como que a plantinha tinha ficado. Eu acho que 3 pessoas postaram como as plantinhas ficaram. O resto não plantou. Eu não sei se a plantinha morreu ou se esqueceu de plantar. Mas a plantinha sem água, ela não sobrevive. E assim, se nós não regarmos e cuidarmos daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, nós não sobrevivemos. Amém, igreja? E precisamos muitas vezes ser e fazer como os agricultores, os lavradores. Saber onde estamos plantando e onde estamos semeando as nossas sementes. Onde estamos semeando a nossa semente? Você sabe onde você está semeando a sua semente hoje? Você está lavrando bem a terra, o solo, para que não haja praga nenhuma, que não haja nenhum tipo de invasão, para que o inimigo não roube de nós nossas melhores sementes. Porque se eu me distraio, a praga chega lá na minha plantação. Se o Edinho se distrai, as pragas que dão lá nas orquídeas, ela vem e corroem aquelas plantas. E uma vai passando para a outra. E quando quer ver, já acabou com elas. Elas não conseguem sobreviver. E assim é o solo. E assim são as sementes que estamos plantando. Se nós distraímos nesse meio tempo, o inimigo lança, vem, invade essa plantação e toma as nossas melhores sementes que foi plantada. Mas por um descuido, nós não cuidamos, o inimigo vem e rouba. Vamos ler comigo, lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 4 e 5. Esse versículo aqui conta a história de um semeador que deixa cair as sementes nos solos diferentes. E há 4 tipos de solos. E como elas se desenvolvem, né, em cada tipo de solo. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez aglomerou-se uma grande multidão. E gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus lhe disse por meio da parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. As sementes ali caiu no caminho e é comida pelas aves de rapinas ali. E isso representa o meu coração, o nosso coração. O semeador, no 6, outra parte caiu sob pedras e depois de brotar secou, pois não havia umidade. A semente ali caiu sobre o solo e ela não conseguiu também sobreviver, pois secou, pois não havia umidade, não havia ali aquela água, não havia nada. Ela não conseguiu sobreviver. Agora 7. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, o sufocaram.
ela também não conseguiu. Ela caiu ali entre os espinhos e foi sufocada pelo crescimento. Ela não conseguiu se desenvolver também. Mas a palavra do Senhor diz assim: outra parte, porém, caiu em boa terra, e brotando, deu fruto, a 100 por 1. Amém, igreja? E essa semente caiu ali em terra boa. E essa sim cresceu e dá frutos. E qual tipo de solo você está plantando hoje? Qual é o tipo de solo que você está plantando a sua semente hoje? Você já parou para pensar nisso? O que você tem plantado? Que semente você tem plantado no teu coração? O que você vai colher hoje? Você tem plantado sua semente em terra seca ou terra fértil? Será que essa semente aí onde você tem plantado, ela vai dar frutos? Ou será que essa semente vai plantar e ela vai se secar? Precisamos cuidar, queridos, daquilo que o Senhor nos entregou. Muitas vezes deixamos perder, porque esquecemos do propósito, esquecemos por aquilo que o Senhor nos chamou. E o Senhor tem falado sobre distração comigo. Muitas vezes, pelo meio do caminho, acontece alguma coisa, eu me distraio com aquilo e eu esqueço de regar a minha semente. Eu esqueço de cuidar da minha semente. Nós precisamos tomar água, porque se não tomar água, o nosso corpo vai dar sinais. Agora você imagina se eu não cuido da minha alma e do meu espírito. O que vai ser de mim? O que vai ser de nós? E essa história aqui compara os terrenos do nosso coração com a palavra de Deus. E cada tipo de solo aqui, que nós lemos sobre a palavra do semeador, determina o que acontece com a semente, mas em si próprio. Em si próprio, em cada um de nós aqui. As plantas, se planta coisas boas, nós vamos colher coisas. E se nós plantamos coisas mal, o que nós vamos plantar? O que nós vamos colher? O que você tem colhido por esses dias? Coisas boas ou coisas más? O que você tem semeado? A discórdia, a confusão? Ou você tem semeado a sabedoria, o discernimento, a paz, a alegria? O que você tem semeado? Onde você tem lançado a sua semente, querido? O que estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem nos entregado? Porque aquele que semeia, certamente, uma hora você vai colher. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas más, eu vou colher coisas más. E o Senhor, todos os dias, Ele nos dá oportunidade de semear algo bom. Todos os dias, querido, ao nós abrir os nossos olhos, o Senhor, Ele nos dá uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer algo diferente. Uma oportunidade de você estar fazendo algo errado, que você sabe que não é do agrado do Senhor, mas você pode levantar e falar assim: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Eu vou plantar a minha semente. Eu vou semear em terra fértil, Senhor. Eu vou fazer aquilo que é o teu desejo. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Às vezes, queridos, nós nos enganamos pelo nosso coração. A palavra do Senhor fala que o nosso coração é enganoso. E nós precisamos ficar atento com isso. Aquilo que muitas vezes Satanás vem e sopra aos nossos ouvidos, e aquilo entra dentro do nosso coração. E acaba nos prejudicando de alguma forma. Quantas vezes eu me deixei ser levada por aquilo que eu acreditava, por aquilo que me falavam, e meu coração se corrompeu. Quantas vezes? Por isso, todos os dias, nós temos o livre acesso de acordarmos e fazer nossas escolhas. Todos os dias, o Senhor nos dá essa oportunidade. Hoje, muitas pessoas não acordaram, não tiveram essa oportunidade que nós temos tendo aqui. Mas se nós entendermos aquilo que o Senhor quer de nós, a partir de hoje, a partir de agora,
nós vamos começar a colher daquilo que nós vamos plantar. E coisas boas e não coisas ruins. Porque aquilo que o Senhor nos entrega é bom. A palavra do Senhor é boa. A palavra do Senhor diz que Ele é bom. E a misericórdia dEle dura para sempre. E assim o Senhor tem construído na nossa vida. Muitas vezes nós desviamos da rota que o Senhor nos dá. É para nós seguirmos um caminho e quando percebemos já nos desviamos daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E hoje o Senhor nos convida a preparar o terreno do nosso coração, a semear coisas boas para poder receber coisas boas. O Senhor todos os dias, queridos, não esqueça disso. Ele está lá à nossa porta. O que você vai fazer hoje? E qual vai ser a tua resposta? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero semear coisas boas, Senhor. Eu não quero mais viver como eu estava vivendo. Nós perdemos muitas oportunidades na nossa vida por fazer conforme a nossa vontade, querido. Nós precisamos entender, igual o semeador aqui. A parábola fala que muitas sementes foram lançadas, mas de formas erradas. E apenas uma foi semeada no solo correto. E se nós não tiver esse temor dentro do nosso coração, esse entendimento, a única semente que está aqui na nossa mão, nós deixamos ela cair no solo rixoso. E ali ela não vai crescer. E ali ela não vai dar frutos para nós. E assim, muitas das vezes a gente olha, né, na igreja, o nosso irmão ali às vezes está prosperando um pouco mais. E a gente acha, né, dona Carmen, nossa, mas lá o irmão está colhendo e eu não estou colhendo. Querido, você sabe lá o preço que o irmão teu pagou para estar vivendo aquilo? O tanto que ele chorou, o tanto que ele teve que renunciar para poder estar vivendo aquilo que ele está vivendo. Às vezes a gente olha as pessoas, olha as situações, mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou para poder estar vivendo aquele propósito, para poder estar colhendo aquilo tudo, né? Às vezes eu estou lá em casa, dormindo na madrugada, eu escuto, que eu olho é o Edinho, está lá na fábrica, chorando e orando. Está lá plantando a semente dele, da oração, buscando ao Senhor. Por quê? Porque ele sabe que aquele lugar lá não é dele, é do Senhor. E onde ele está plantando, ele vai colher. Porque nada que ele tem é dele. E ele fala para o Senhor, lá, Senhor, você é o sócio majoritário da minha empresa. Eu só sou o teu sócio, quem manda é o Senhor. E a gente precisa, às vezes, ser ousado nas nossas orações, sabe? Falar, Senhor, ó, eu tenho isso daqui. É correto, Senhor? Então ora aqui, Senhor. Prospere aqui. Senhor, eu vou plantar a minha semente. Quantas vezes nós vamos para o altar do Senhor aqui, lançar as nossas sementes e não temos alegria no nosso coração? Não temos alegria no nosso coração. Muitas vezes essa falta de entendimento que nós temos, querido, nos prejudica. Eu lembro uma vez, e isso ficou marcado para mim. Na época eu era de uma outra denominação, e a gente estava no culto, e a minha sobrinha era pequenininha, e ela estava comigo, e na hora que chegou na porta da igreja, ela dormiu, e ela só foi acordar depois que o culto acabou. E eu sempre levava ela comigo para o culto. E terminou o culto, a igreja se fechou, eu entrei dentro do carro, o Edinho ficou na época conversando com o nosso pastor, e ela brincando com a filha do pastor, que ela tinha levado uma boneca, as duas brincando, e eu olhando o jeitinho delas brincarem, lá no cantinho com a boneca. E aí a minha sobrinha veio, o pastor estava de costas, e ela bateu a mão nas costas dele, enfiou a mão no bolso, tirou 15 centavos, e falou para ele aqui, ó. Ele falou, o que é isso? Ela é minha oferta. Eu não dormi na hora do dízimo e oferta. Querida, ela tinha só 4 anos, ela já entendia o que era trazer uma oferta no altar do Senhor. Ela nunca ia para a igreja com a mão vazia. E naquele momento eu lembrei da viúva. Sabe por quê?
porque não é a quantidade que eu trago aqui, mas a melhor oferta que você pode deixar nesse altar do Senhor é o teu coração. Você pode trazer aqui, 50 centavos, como você pode trazer aqui R$100. Se desses R$100, querido, não for do teu coração o teu melhor, não adianta nada. O que chama a atenção do Senhor não é o valor que eu trago, é aquilo que está dentro do meu coração. Por que que Jesus não aceitou, rejeitou, a oferta lá de Caim e Abel? Porque tinha algo no coração dele que não era do agrado do Senhor. E o Senhor sonda os nossos corações. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, querido. Nada passa desapercebido diante dele. E muitas das vezes nós guardamos tanta coisa no solo do nosso coração desnecessária que não precisa. E muitas vezes aquele lixo que nós guardamos dentro do nosso coração impede a gente de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu falo isso porque eu vivi isso muitos anos. Tudo eu catava para mim, tudo era para mim. E ali eu chorava. Olha aí o que está fazendo. Só que eu entendi, querido, que o meu coração não é lata de lixo para ficar guardando coisa que não presta. O meu coração precisa ser uma boa terra, para que quando uma semente for lançada, ela dê frutos, e frutos bons. Amém? Glória a Deus. A gente precisa colher muito. E você, queridos, não vão ficar para trás, viu? O Senhor está te dando uma oportunidade hoje. Olhe para dentro de si. Que semente você tem lançado? Se você tem lançado semente ruim, a partir de hoje você vai falar: Senhor, meu coração está aqui. A partir de hoje eu vou plantar, eu vou semear aquilo que é digno do Senhor. Olhar lá de cima e falar: eu aprovo, meu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos comigo lá em Levítico 26, no capítulo 4. Aleluias. Glória a Jesus. Ninguém ficará para trás, querido. Todos nós vamos colher no tempo certo aquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida. A palavra do Senhor diz assim: eu vos darei chuva no tempo certo, a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão os seus frutos. Eu vos darei a chuva no tempo certo. No tempo certo você vai colher aquilo que você plantou. No tempo certo, querido, você vai poder colher aquilo que você semeou diante do Senhor. Muitas vezes nós ficamos perguntando: Senhor, que semente, que semente? Muitas das vezes é o nosso coração. Muitas das vezes é aquilo que a gente ama e que a gente não abre mão. Muitas das vezes é aquilo que para nós é um sacrifício e Jesus tem pedido e nós não queremos soltar. É essa semente que o Senhor quer nessa noite. Aquilo que te custa, aquilo que te dói, é essa semente. E o Senhor fala aqui: eu vos darei chuva no tempo certo. O Senhor só chega na nossa vida no tempo certo, querido. O Senhor não vem antes, Ele não vem depois. Ele vem na hora certa. E se você semeou, você vai colher aquilo que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui pensando: ah, presbítera, mas eu já lancei a minha semente há tanto tempo atrás. Será que eu ainda vou colher? Queridos, eu vou dizer algo para vocês. E hoje de manhã, quando o Richard estava pregando, e eu fiquei pensando nisso. As sementes que eu lancei muito tempo atrás, e que somente hoje eu estou colhendo. Nada do que se é plantado no solo do Senhor se perde. Tudo se multiplica, tudo cresce. Então não importa o tempo que você plantou a sua semente. Se faz 1, se faz 2, se faz 10 anos, querido.
Você vai colher aquilo que o Senhor te prometeu. Você vai florescer, em nome de Jesus. Você vai florescer. Eu vejo corações aqui florescendo. Eu vejo corações aqui bem fechadinho. E eu vejo Jesus entrando nos corações. E aquela plantinha começando a crescer igual do feijão, enraizando e subindo. Porque é assim que o Senhor faz. É dessa forma que o Senhor faz. E eu quero declarar sobre a igreja: pois virá a chuva de Deus, e vocês serão regados de maneira gloriosa, em nome de Jesus. Nenhum de vocês ficarão de fora, querido. Nenhum de vocês. Vocês testemunharão daquilo que o Senhor fez. Às vezes nós ficamos preocupados, né? O tempo, já estamos em dezembro, né, irmão Toninho? Inclusive, pessoal, amanhã é meu aniversário, viu? Meu e do Johnny, né, Johnny? Amanhã é aniversário meu e do Johnny. E às vezes a gente fica pensando, o mês está acabando, dona Carmen. O ano está acabando. Falta pouco tempo aí para 2025. Mas eu quero dizer para você, querido, aquilo que você semeou, você vai colher ainda esse ano. O que você plantou no altar do Senhor não está perdido. O Senhor vai florescer esse jardim. O Senhor vai florescer, o Senhor vai fortalecer essa plantinha. Talvez você chegou aqui e você está falando: ah, Senhor, olha como está difícil a minha vida, eu não estou conseguindo ver, Senhor. Ei, querido, nós estamos na casa do milagre. Nós estamos aqui falando com o dono do milagre. O ano não acabou. Você precisa ter essa esperança que você vai colher aquilo que você semeou no altar do Senhor, em nome de Jesus. E talvez essa sementinha aí que você plantou aí, querido, assim como muitas vezes eu plantei, ela foi plantada ali debaixo de muitas lágrimas. O irmão Toninho lá tem o sítio dele lá, né, irmão Toninho? Só Deus sabe as lágrimas que ele derramou ali. Só a Emily sabe das lutas dela, o choro dela. Talvez você plantou embaixo de lágrimas. Talvez você plantou embaixo ali de muita dor, debaixo de muita oração. Mas aquilo que você plantou, você colherá ainda esse ano, em nome de Jesus. Vamos ler comigo lá no Salmo 126? Glória a Deus. Não importa como foi o seu plantio, querido. Se foi em meio à dor, se foi em meio à alegria. Eu só sei de uma coisa: que aquele que semeia, ele colhe. E a palavra do Senhor diz assim: aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Ó, o que o Senhor fala para nós. Não importa se teve choro para você plantar essa semente, dona Carmen. Não importa. Não importa se foi debaixo de choro, de dor, de luto, de tristeza. Mas o Senhor diz a nós nessa noite: aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo. Ei, aleluia, Jesus. Nós vamos voltar com cânticos de júbilo, querido. Ainda que para plantar essa semente eu tenha que chorar. Ainda que para plantar essa semente eu tenho que passar por alguma coisa. Eu vou passar. Porque quando eu pegar essa semente, eu vou sair cantando cânticos de júbilo ao meu Senhor. Eita glória. Esse Jesus é lindo demais, querido. Aleluias. E não saia da posição de vocês. Muitas vezes, como eu te falei aqui no começo, nós saímos da posição que o Senhor nos coloca. E quando eu saio dessa posição, eu perco aquilo que o Senhor fez para mim. Nós não podemos sair desse lugar que o Senhor nos colocou. Nós não queremos pagar preço. Nós não queremos renunciar. Nós não queremos mudar muitas vezes. É difícil, querido. É difícil, mas vale a pena.
Se não tivesse valido a pena, nosso Jesus não teria morrido por nós. Ele olhou para mim e para você e Ele acreditou em você. E você também precisa acreditar em você mesmo. Que no tempo certo, Verônica, você vai colher. No tempo certo, Simone, você vai colher. No tempo certo, Flaviane, você vai colher. Em nome de Jesus. Aleluias. E nós entramos aqui no mês de dezembro, como eu falei. E o tema é o mês da... E o ano ainda não acabou. E nós vivemos também de estações, né? E as estações também não são fáceis, mas temos que passar, porque precisamos aprender. Se não passamos pelas estações, não aprendemos, não conseguimos semear. E cada um de nós passamos pelas estações da vida. E em Eclesiastes 3 diz assim: há um tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher. Ou seja, quem plantou vai colher. Aleluias, em nome de Jesus. Aleluias. E eu quero aqui declarar, igreja, que hoje é o tempo da tua colheita. Hoje é o tempo da tua colheita. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, querido. Nós precisamos. Nós precisamos muitas vezes acreditar, nós desacreditamos de nós mesmos. Quando nós desacreditamos de nós mesmos, nós não conseguimos superar, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos cuidar daquilo que nós plantamos. Então todos os dias é um dia de recomeço para nós. E eu quero incentivar você nessa noite, querido. Não deixa nada roubar, não deixa distrações nenhuma te tirar do foco daquilo que o Senhor quer construir em você. Essa semente que você está plantando aí, querido, ela não vai servir só para você. Ela vai dar frutos e vai tocar o seu irmão da direita e vai tocar o seu irmão da esquerda. E aonde você entrar, querido, pessoas serão tocadas. Tamanha vai ser a abundância de Deus sobre a tua vida. Tamanha vai ser aquilo que o Senhor derramará, aquilo que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Pois a palavra do Senhor diz: pois você será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Tudo quanto fizeres prosperará. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, igreja. Você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo que fizeres prosperará em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É tempo de colheita, querido. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluias. Glória a Deus. Tempo de colheita sobre este lugar, querido. Ora labachora lababás. Ora labachora lababás. Ei, queridos, não vamos desanimar. Não vamos desanimar, porque aquele que planta, colhe. Aquele que rega, vai ver o fruto, dá o seu fruto. E no tempo certo colherá. Porque não estamos plantados e nem enraizados no homem, mas estamos naquele que é dono dos céus e da terra. Naquele que pode todas as coisas. Aleluias. Quero que você feche os teus olhos. Quero que você veja onde está plantando a sua semente nessa noite. Talvez você entrou aqui e a sua vida não está da forma como você gostaria. Mas é tempo de falar com o Senhor. Senhor, até aqui eu agi com as minhas mãos. O que eu plantei de qualquer forma, mas a partir de hoje, Senhor, eu vou plantar.
E eu quero regar elas, Senhor. Eu não vou mais deixar, Senhor Jesus, o solo